seja muito bem-vindo, você que é de Leão ou você que tem ascendente em Leão. Vamos aqui trabalhar a sua previsão, trabalhando a data importantíssima, que é a data da lua cheia, que ocorre agora dia 1º de fevereiro, pegando exatos 13 graus do signo de Leão. Ou seja, você é o protagonista desta lua cheia. É importante também entender que a lua cheia, ela tem a intenção de expor uma realidade, então está expondo uma realidade sua, que é a tua conduta, o teu comportamento, decisões que você precisa tomar. Vamos entender como tudo isso funciona, tem aspectos aqui de conflitos, mas a gente vai trabalhar e você vai entender os caminhos que eu vou te passar, e aí você vai analisar. Desculpa, você vai analisar o que cabe para você. Vou te dar um exemplo, outro exemplo, outro exemplo, e aí você vê o que encaixa aí na sua vida, tá bom? Se você gosta de astrologia, então eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para um outro leonino. Você fala, não, esse leonino tem que ouvir, esse meu amigo, meu pai, alguém aí que você conheça, tá bom? E aí a gente vai fortalecendo a nossa energia, a nossa conexão aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, Leão, vamos lá. Tenho bastante coisa aqui para te dizer. Bom, esta lua cheia, como eu disse, ela ocorre no seu signo a exatos 13 graus, tá mexendo com você. Em que sentido? Primeiro que você é o protagonista, você está em destaque, as pessoas estão olhando para você, estão notando que você está querendo tomar algumas medidas, tomar algumas decisões que são importantes para você, tá? E o que eu entendo aqui, Leão, é que você vai se posicionar em relação a uma pessoa, especificamente, mais forte aqui a uma pessoa. Que pessoa? Essa pessoa pode ser um relacionamento, para a grande maioria é o seu casamento, tá? Ou um namoro. Mas, para um outro grupo, esta situação pode envolver também uma sociedade, uma parceria, um contrato. Então, eu quero que você entenda que esta pessoa que está aqui, ela não se resume só a um relacionamento amoroso. Para a grande maioria, trata-se do casamento ou de um namoro, de um relacionamento. Mas podemos seguir para outros caminhos, outras rotas aqui. Por exemplo, eu tenho que resolver um assunto com advogado, ou eu tenho que conversar com um corretor, porque aqui também se trata de você conversar com alguém que é especialista em algo também, tá? Mas aqui poderia ser uma sociedade, poderia ser uma parceria, até mesmo um cliente importante, tá? Então, você aqui é o protagonista e provavelmente muito próximo ao dia 1º, você, ou no mesmo dia mesmo, dia 1º de fevereiro, pode ser que você tenha que se colocar, que você tenha que se posicionar, que você tenha que expor o que você pensa, expor o que você acredita, tá? Nós temos aqui um céu que ele gera conflitos. Então, lembra que eu coloquei um leque de pessoas aqui para você avaliar, tá? Agora vamos seguir 2 caminhos. Para um grupo de leão, essa conversa ela pode gerar uma definição tremenda, tá? E que eu acho que independente disso, desse caminho do outro, o que vai ser falado aqui é uma definição significativa. Ok. Aí vamos lá, voltando. Só que para um grupo de leão, isso aqui pode ser algo que vai gerar uma briga, vai gerar uma discussão, vai gerar um atrito aqui, tá?
E para outros, não. Para outros vai ser um sentar e conversar para pontuar, botar os pinguinhos nos is e cada um segue teu caminho. Ou seguimos juntos, mas de uma outra maneira. É isso que eu tô vendo aqui, tá? E aí você analise, porque aqui, como foi dito, pode ser tanto uma conversa que envolva campo amoroso, como também pode ser uma conversa comercial, um trâmite importante, alguma coisa que você precisa resolver. Eu só acho que o que está delicado aqui é que o tema ele é forte, ele é significativo e ele vem para definir. Lembrando que nós temos aqui nesta oposição a presença do planeta Plutão, que vai ficar ainda nesta região, que é o relacionamento, por ainda 20 anos. Obviamente, eu estou fazendo uma previsão focada neste momento, porque nós temos o Plutão envolvido nesse cenário aqui, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que se você ficar com essa pessoa aqui, vocês conversar, ajustar algumas coisas, entenda que essa pessoa, ela está passando por uma transição de ciclo muito profundo, muito profundo. A vida dessa pessoa vai mudar radicalmente, tá? É como se essa pessoa tivesse, de fato, encerrando um grande ciclo, e que para isso exige dessa pessoa uma desconstrução, exige dessa pessoa um desapego, um virar uma página, tá bom? E se de repente você está se separando aqui, e vocês estão conversando, essa conversa envolve até partilhas e tudo mais, pode ser que você vai conhecer essa pessoa que eu estou te dizendo, que é uma pessoa que está encerrando um ciclo, essa pessoa ainda tá para entrar, tá? Agora, a lua cheia, ela coloca muito em pauta você. É você que é o protagonista desta previsão. É você que está tomando medidas, tomando decisões, se posicionando e dando e colocando as cartas na mesa. É isso que eu estou vendo aqui, tá? Bom, nós temos outros aspectos aqui nesse gráfico com os planetas geracionais. Inclusive, um deles eu já expliquei, que é o Plutão, né? Plutão, ele tá ali falando que você está encerrando um ciclo profundo no seu relacionamento, inclusive até na tua forma de se relacionar. Por isso que aqui é uma definição significativa. Ou uma pessoa sai, ou se vocês decidem ficar, a relação muda, a tônica da relação é outra. E nós temos também o Plutão fazendo um bom aspecto com Urano, tá? Aqui você tá com uma tendência a conhecer pessoas novas, a conhecer pessoas influentes, a começar um novo ciclo social, tá? É um novo ciclo social que, inclusive, possibilita que você olhe para a tua carreira de uma maneira diferente, ou para os seus projetos, ou para as suas metas, de uma maneira totalmente irreverente, tá? E nós temos aqui Saturno com Netuno, falando que você tá aí, Leão, atravessando um processo da tua vida em que pode ter dívidas, contas a pagar, um período um pouco mais delicado financeiro, que inclusive você já vem atravessando. Isso aqui não é uma coisa de agora, isso aqui é uma coisa de 2, 3 anos, mas que neste momento aqui, você está como se fosse encerrando esta fase com um olhar mais interessante, com uma gestão financeira mais interessante, tá? Para poder resolver pagar as contas, organizar as estruturas, materiais, ok? E aí, falando sobre esta relação, que para alguns é se separar para vir uma nova pessoa, para alguns é isso, tá? É como se você tivesse. Agora, Paloma, não vou me separar, nós vamos ficar juntos, mas a gente está definindo a vida. Ok, então vamos colocar assim:
Para alguns é uma separação e vem outro, para alguns é um resgate a dois e um recomeço a dois, tá bom? Independente dos casos aqui, você tem que entender que esta pessoa está num momento em que a vida está diferente. Então, é uma oportunidade profissional que está se apresentando para essa pessoa, uma oportunidade também de se reestruturar financeiramente. E essa reestrutura material, ela vem porque houve muita luta, houve todo um contexto de cura, de virar a página, de desapegar, de se reorganizar, né? Porque aqui fala muito das dependências emocionais que estão sendo quebradas, né? Dentro dessa estrutura de relacionamento aqui, tá bom? Por exemplo, se aqui a gente está falando de uma pessoa nova entrando, essa pessoa vai falar para você que ela quer se organizar melhor financeiramente, ou que ela está numa transição nova profissional. Mas ainda assim é um contexto novo nesta relação. Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque essa pessoa está aí modificando a vida, se reorganizando, tá bom? Ok, eu dei para você todos os panoramas para que você analise o que cabe para você, ok? Mas o importante é entender que esta pessoa que está aqui, para a grande maioria, se é um resgate de relacionamento, é uma pessoa que quer ficar, é uma pessoa que quer se organizar para ficar com você, é uma pessoa que está numa nova transição de vida, é uma pessoa que está com oportunidades de crescimento no trabalho, né? Só que você vive uma realidade, esta pessoa vive outra realidade e que vocês precisam alinhar as ideias, tudo bem? Ok. Bom, pessoal, eu ainda tenho duas situações para trabalhar aqui com você, duas datas, mas antes eu quero fazer um convite. Você quer fazer um curso de astrologia comigo? Então, a turma está aberta para a inscrição. Eu vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp. Entra lá e fala: Paloma, eu quero saber tudo sobre o curso de astrologia. E aí eu vou te passar tudo, você vai analisar. O curso vai iniciar no dia 4 de março, então você tem tempo aí para avaliar se você quer ou não fazer e conhecer um pouco da minha metodologia, então envia lá, tá bom? E é uma oportunidade para você tanto estudar astrologia para o autoconhecimento, quanto também para se tornar um profissional. Tudo bem? Então é isso, convite dado aí. Agora vamos retomar aqui a sua previsão. Eu quero trabalhar com a data do dia 6 de fevereiro, tá? Dia 6 de fevereiro, nós temos uma data que não é uma fase lunar significativa que vai fazer coisas acontecerem. Não. Portanto, eu estou falando de uma previsão que a gente está manipulando ela a teu favor, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai parar para analisar o que eu vou te explicar, porque esse céu ele está ajudando você a ter mais clareza sobre determinadas situações. E aqui, Leão, fala o quê? Fala que você vai ter aqui a oportunidade de conversar com uma pessoa. Pode ser esse relacionamento que tá pairando aí, tá? Então aqui vocês vão ter uma conversa. Eu acho que é uma conversa assim maravilhosa, uma conversa franca, franca. Para alguns isso aqui pode ser uma conversa indireta. Como assim? Não, eu vou conversar com o advogado, eu vou conversar com o corretor, eu vou conversar com o intermediário entre eu e essa pessoa. Porque para um grupo de leão, aqui é uma situação difícil, tá? É uma situação que envolve talvez advogados, envolva intermediários, como se você não tivesse conversando com essa pessoa diretamente. Tem outra pessoa que está intermediando, tá? Para alguns é isso. Para outros, não. Para outros é você conversando diretamente com essa pessoa. E é uma conversa franca. É uma conversa em que as cartas serão colocadas na mesa
serão expostas, e eu acho isso bom, eu acho isso muito bom. Agora, acontece que nós temos aqui um ângulo de quadratura com Júpiter, e que este ângulo, ele fala que existem situações que não estão no seu controle. Isso pode envolver um documento, uma burocracia, ou até a necessidade de dar tempo, de uma espera, de aguardar alguma coisa, porque a verdade vai vir à tona, né? É como se a verdade estivesse chegando, mas ela precisa de tempo. Então, é como se aqui, o meu conselho para você é tenha paciência, tenha sabedoria para lidar com algumas situações, porque aqui não está no teu controle. Desculpa, tá, pessoal? Aqui não está no teu controle. Então, é como se você tivesse que avaliar, absorver uma verdade, entender o que aconteceu nos bastidores de uma situação. Aqui pode ser que você não saiba de toda a verdade, ou pode ser que você até saiba da verdade, mas que você tem que dar tempo para que algumas coisas se desdobrem da melhor maneira para você, tá? Então aqui fala muito sobre a meditação, sobre o não julgamento, sobre o discernimento, porque aqui você também pode estar lidando, inclusive, Leão, com parentes aqui. Olha que interessante que eu vou te dizer. Para um grupo, pode até ser que essa pessoa que está aqui é um irmão, é um parente, é uma pessoa muito próxima em que vocês estão tomando algumas decisões importantes e que essa pessoa não consegue se expressar, ela não consegue expor o que ela acredita, o que ela pensa com tanta habilidade e facilidade como você, tá? Então é como se existisse algumas rusgas ou algumas questões que pairam ali e que travam algumas coisas, mas que não está no teu controle. Pronto, dei todos os panoramas, analise o que cabe para você. Mas aqui é um dia que você tem que parar para enxergar tudo isso, senão não vai dar em nada, tá? Porque aqui não, geralmente não tende a acontecer situações mais sutis, não é tão grandioso quanto uma fase lunar de lua cheia, lua minguante, lua crescente, lua nova, não, tá? E aí, agora sim, eu vou falar de uma data também muito importante, a data do dia 9 de fevereiro, que é a lua minguante, tá? Esta lua minguante, ela vem colocando que aqui existem algumas situações em família que se encerram, tá? E que essa situação em família, para alguns, também pode se conectar a um imóvel, pode se conectar a uma propriedade, tá? O que eu entendo é que esse tema que está se encerrando, ele te favorece. Ele te favorece. Tem aqui uma proteção para você espiritual, que ajuda você a tomar algumas medidas em relação a uma propriedade, a um imóvel ou a alguém da família aqui, tá bom? Aí eu vejo que ainda tem essa pessoa, que essa pessoa ainda está em conflito, que tem algumas questões ali a serem trabalhadas, mas que aqui o cenário fala assim, se encerrou, aqui se encerra, aqui é importante que você tenha entendimento espiritual do processo que você vem atravessando, um entendimento psicológico, emocional, para que você consiga virar essa página, porque aqui você começa uma nova fase, um novo ciclo, uma nova casa, uma nova realidade, é um novo contexto para você, tá bom? Bom, Leão, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que você tenha aí um período de lua cheia abençoado, de muita luz. E em breve eu estou aqui com mais previsões. Até mais.